Onde Deus está? Será que Ele está em um céu distante de nós, longe de nosso alcance? Onde Ele se encontra? Em Gênesis capítulo 1 diz que Deus, Elohim, Yahvé, é Espírito. João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, Deus é Espírito. E este Espírito tomou forma na luz, quando ele expressou o seu pensamento em palavra e disse: haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ali foi o princípio da criação de Deus. O pensamento expressado em palavra, o Logos, a luz. E esta palavra se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Então isso mudou o relacionamento com Deus, de algo imaginário para uma relação pessoal entre as pessoas. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e ele foi chamado Yahushua, que significa Yahvé Salvador, Jeová Salvação. Então, sendo assim, 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao 19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isaías capítulo 61, versículo 1, o Espírito do seu Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Deus estava tabernacularizado na forma humana. O pensamento do Eterno foi expressado em palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Deus estava em Cristo. A pergunta é: onde Deus está nesta hora presente? Onde está Elohim? Ele estava em Cristo. Ele estava em Cristo Jesus, reconciliando o mundo, fazendo a obra da reconciliação, da redenção. E agora, onde Ele está? Será que Ele está a milhões de milhas de distância? Onde está o céu imaginado pela mente carnal? Quantos anos-luz de distância se encontra o céu? Como podemos alcançar isto? Deus, Elohim, estava em Cristo, agora Ele está em você, Ele está em mim, e Ele está na igreja, tabernacularizado em um corpo de crentes. Ele está vivendo em sua igreja como Ele prometeu. Vamos analisar aqui Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Versão original: está dentro de vós. As nossas traduções está entre vós, mas no texto original está dentro de vós. Quer dizer, Jesus está dizendo: procura isto dentro de si mesmo. É aí que você encontrará o reino de Deus. Não é nada visível, não é nada palpável, é algo espiritual. Procure isto dentro de si mesmo e encontrarás o reino de Deus.
João capítulo 14, versículo 16 a seguir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Os homens têm esse outro Consolador como uma outra pessoa que está em um céu distante, que quando Jesus voltasse para lá, para o céu, esse Espírito viria para a terra. Isso é algo presunçoso, é algo presumido. No versículo 17, Jesus explica isto. Veja o que ele diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus está dizendo que esse Consolador, que esse Espírito de verdade, que o mundo não via nem conhecia, mas que os discípulos já o via e o conhecia, porque estava com eles. Ele disse: e estará em vós, falando de si mesmo, porque ele disse: eu vou voltar para o Pai. Ele não diz que ia voltar para um céu distante. Os homens é que diz. Ele disse: eu voltarei para o Pai. No versículo 28, São João 14, ele disse: ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias, porque eu disse: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Agora, no verso 18, ele afirma: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe então Judas, irmão do Senhor, perguntou: de onde tu vens que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Versículo 23, Jesus responde: eu venho morar, eu venho habitar. Se alguém ama a minha palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Onde está Elohim? Onde Deus está nesta hora? Deus estava em Cristo, e agora? Onde ele está? Em um céu distante? Agora é claro que ele é onipresente, onipotente, onisciente, e sua onipresença quer dizer ele está em todos os lugares. Mas a Bíblia está falando de uma manifestação, que ele manifestaria para nós. Ele manifestaria e seria manifestado para nós e em nós. Este é o lugar onde ele está agora. Deus estava em Cristo, agora está em você. Essa é a grande verdade. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em você, Cristo em mim, Cristo na igreja, a unção na igreja, o Espírito Santo vivendo na igreja. O Deus Espírito se encarnou em Cristo, o Messias, e seu nome foi Yahushua, ou Yahushua. O mesmo Deus está encarnado em um corpo de crentes, que é a igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a mesmíssima pessoa em formas diferentes. Pai, a palavra Espírito. Yahvé é Espírito. Filho, Yahvé, Elohim encarnado. Espírito Santo, Deus é Espírito. Não há dois Espíritos Santos. O Espírito Santo está encarnado em sua igreja, em um corpo de crentes, em mim e em você. Então, onde Deus está agora? Estava em Cristo, agora está em você, está em mim, está em sua igreja. Não em uma denominação,
Porque se foi uma denominação, qual delas? Nós temos mais de 1000. Em qual denominação ele estaria agora? Eu posso afirmar pela palavra que em nenhuma. Ele está no coração de seus filhos. Ele está em um corpo de crentes que é a igreja, não em uma denominação ou uma organização, mas em sua igreja, a qual Cristo é o cabeça dela, de acordo com Colossenses, capítulo 1, do verso 15 até o versículo 27. Este é o mistério de Deus que estava escondido. Desde quando? Desde os tempos dos séculos. Mas que agora tem sido revelado, manifestado, e esse mistério se cumpriu. Está cumprido o mistério de Deus e foi mostrado ainda ali no primeiro século, diz Paulo, aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo disse isso ali em Efésios capítulo 3, versículo 5, que esse mistério foi consumado, foi revelado, foi cumprido e manifestado aonde? Agora, depois de 20 séculos, a um profeta tal e tal? Não. Ainda ali no primeiro século, aos seus santos apóstolos e profetas. Cristo em nós, a unção em nós, Deus em nós, a glória de Shekinah, brilhando e resplandecendo. E o mundo não pode ver isto, porque Jesus disse: o mundo não me verá mais, vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ele disse que ia para o Pai. Ele não disse que ia para um céu distante e que o Espírito Santo viria para cá, para a terra, para ocupar o lugar dele aqui, para dar continuidade ao seu ministério. Não. Ele prometeu que ele voltaria para o Pai e que voltaria de novo, que não nos deixaria órfãos. Foi isso que ele disse. Naquele dia conhecereis que estou meu Pai, vós em mim e eu em vocês. Isso está cumprido, isso está realizado, isso está feito. Ele está aqui na forma, em glória, em uma forma gloriosa, em espírito e em verdade, vivendo em sua igreja, porque ele prometeu: não vos deixarei órfãos, vou e venho para vocês. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos desampararei, não vos deixarei, não vos abandonarei. Deus estava em Cristo, agora ele está na igreja. Aquele Deus que estava em parte nos profetas, que andou com cada um deles, se manifestou na plenitude da divindade corporizada em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Esse mesmo Deus voltou na forma de Espírito Santo. Ele veio em glória para viver em sua igreja. Quando Maria foi ali, no domingo, na porta do templo, então, quando ela o identificou, quando ele disse Maria, ela ficou muito alegre, muito feliz. Ele disse: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Vai e diz aos meus irmãos que eu subo para o meu Pai. E ele prometeu, ele havia prometido: eu vou para o Pai, mas virei outra vez. Desta vez, para morar, para viver, para habitar em vossos corações. Oh, se você pode reconhecer isto, se você pode ver isto, tudo vai mudar na sua vida. Isso é um novo relacionamento agora, não mais de ouvir dizer que Deus mora em um céu distante, mas que o céu foi trazido para dentro de seu coração. Amém, amém, amém.